Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sono e Prosa Podcast. Neste canal nós falamos sobre qualidade de vida, bem-estar e, é claro, sobre o sono. O meu nome é Mari Paiva e eu vou conduzir as conversas por aqui. Você já percebeu que quando você tem uma noite mal dormida, o seu corpo parece mais cansado e você não consegue produzir no dia seguinte? Um estudo da Universidade de Harvard, que fez com 4.000 pessoas, descobriu que dormir menos de 6 horas por dia de forma crônica pode afetar diretamente a produção de hormônios como o GH, melatonina e o cortisol, que é o hormônio do estresse. E tem mais, também pode afetar o metabolismo e a fertilidade. O nosso corpo funciona como uma orquestra afinada por um maestro chamado relógio biológico, que estuda a cronobiologia, os nossos hormônios, como os hormônios regulam o nosso organismo, e tudo isso nós vamos conversar hoje no nosso episódio do Sono e Prosa. E para essa conversa que vamos falar sobre sono, hormônios, qualidades de vida, longevidade, e também falaremos por que a luz solar afeta os nossos hormônios. Eu tenho o prazer de ter aqui conosco o Dr. Luiz Carlos, endocrinologista, que tem uma sensibilidade muito grande para cuidar das pessoas de forma integral. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Mari, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje falando de um assunto tão importante que é, né, a saúde do sono e é um assunto que tem muita repercussão. A gente precisa conversar sobre esse assunto porque afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Eu que fiquei muito feliz por você ter topado bater esse papo com a gente, compartilhar esse conhecimento, né, que é de extrema importância para todo mundo, né? Sim. E para a gente começar, assim, de forma direta, Uhum. qual é a relação entre o sono e os hormônios, doutora? O sono é um momento em que a gente restaura as nossas energias, em que a gente reorganiza, né, a liberação de vários hormônios. E o relógio biológico que você comentou, né, ele está presente dentro de uma célulazinha, dentro de um núcleo celular, dentro do hipotálamo, chamado núcleo supraquiasmático, tá? Essa parte do hipotálamo no cérebro, então é que regula várias funções corporais, temperatura, e o relógio biológico está presente ali dentro. E ele tem uma conexão com a glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina, né? Que é um hormônio que é liberado sempre que há ausência de luz, né? A nossa retina, fundo do olho, é sensível à iluminação. Então, sempre que está sob efeito da luz, a melatonina está suprimida. Então, no final da tarde, né, começou a baixar a luz solar. Então, há aquele momento de breu, né, então começa a ficar mais escurinho, a melatonina começa a ser produzida pela ausência da luz na retina. E aí começam a se iniciar as fases em que a gente entra no relaxamento, né. Eu chamo que a melatonina é um hormônio temporizador. Ela organiza, as funções de início do descanso. Ela acho que esse é principal mensagem de o que é a melatonina, né, o hormônio que ela sinaliza o início do período de repouso, de descanso. Sim, perfeito. E essa melatonina, então, ela começa ali a ser produzida naturalmente quando já está de noite, é isso, né? Quando vai Isso. anoitecendo, que aí Então, a produção de melatonina, ela respeita a sensibilidade à luz, né, sim. principalmente a onda luminosa azul. Então, eu posso comentar também um pouco sobre a importância de mudar o tipo de luz que a gente usa em casa. Sim. Por exemplo, aqui essa é uma luz mais amarela, então que é a onda mais amarela é uma onda que não estimula tanto a inibir a melatonina. Uhum. A onda de comprimento mais azul, mais branca, é uma onda de luz que inibe a produção de melatonina. Eu chamo luz de hospital, luz de pronto-socorro. Quando você vai no hospital,
né, o que que tem? É uma luz muito forte para alto nível de atenção, você precisa estar atento para atender as pessoas, então a luz do pronto-socorro é uma luz branca que acorda, né, então você vai no hospital, você fica tenso, então a luz ela é branca, ela te mantém acordado, então é uma luz mais azulada, mais branca. Já uma luz de casa, uma luz com mais conforto, é uma luz mais amarela, que é uma luz que transmite mais conforto, que justamente porque ela não inibe tanto a melatonina. A gente costuma ter isso, por exemplo, quando vai escolher um óculos, que hoje a gente tem essa possibilidade de usar filtro, né, de luz azul. A gente tem isso nos celulares, tem nas telas, então tentando inibir esse efeito, né, de que bloqueia, né, a melatonina. Certo. Ah, muito interessante isso, doutor, Hum, bem interessante. Doutor, e falando, assim, de melatonina, né, esses hormônios, né, que fazem parte do nosso corpo, né, fisiologicamente falando, né. sim, Tem a melatonina, tem a insulina, o GH, né. Como é que funciona todo esse emaranhado ali de hormônios sim, no nosso corpo correlacionado ao sono, né? Como é que isso. funciona tudo isso? Então, resgatando a ideia do relógio biológico e do ciclo circadiano, então esses hormônios, principalmente o cortisol e a melatonina, Sim. esses são hormônios fundamentais para a regulação desse ciclo circadiano. A melatonina, ela inicia o processo, ela sinaliza o início do período noturno. É como se fosse o hormônio da noite. Então ela, no momento escuro, ela vai estar, sendo produzida. E isso coloca o corpo em estado de repouso. Nesse mesmo momento, existe um descenso, uma queda dos níveis do cortisol. Isso sinalizando o corpo para um momento de relaxamento, de redução das atividades, de redução do estresse. Então é um momento em que a gente deve colocar o corpo em repouso, se repousar, ir para casa, relaxar. Então o corpo ele está pronto para repousar, né. Uhum. O problema é que nós nas nossas atividades diárias, muitas vezes nesses horários a gente não respeita esse momento que o corpo precisa, né, então a gente acaba tendo atividades noturnas, né, e isso acaba influenciando negativamente a nossa saúde justamente porque a gente acaba influenciando esse ciclo e esse relógio que funciona de forma tão perfeita, eu diria. Sim. E tem também, por exemplo, assim, nisso que você falou, o meu entendimento, tá? A melatonina, então, o hormônio da noite, Isso, e o cortisol a gente pode dizer que é o hormônio do dia, do exato, despertar, do isso. acordar, né, porque aí ele vai elevar e a melatonina vai Sim. decair, né? Então esse balanço, essa regulação, ela acontece de forma perfeita. Então, durante o período noturno, o cortisol está bem baixinho. Por quê? Porque é o momento em que eu tenho menor nível de estresse. Agora, se acontecer uma situação estressante à noite, ele vai subir. Então, se eu por acaso, tiver uma noite mal dormida, um sono perturbado por alguma situação, de um problema de ansiedade, um transtorno que possa contribuir para prejudicar o meu sono, o que que vai acontecer? Os níveis de cortisol vão estar mais altos do que deveriam no período noturno. Isso vai contribuir para desregular o relógio biológico, desregular esse ciclo, né, que funciona de forma tão perfeita. É assim, o cortisol é o hormônio do dia, ele que faz a gente acordar de manhã. O pico do cortisol, que ocorre entre 5 e 6 horas da manhã, é o que permite que a gente acorde de manhã cedo, é o que faz a gente despertar. E isso também tem uma ligação com a luz do sol, né, e a iluminação natural também é outra coisa importante para que esse relógio funcione de forma, mais perfeita possível, porque isso vai desligar, digamos assim, a melatonina, né, a luz vai inibir a melatonina, permitindo que o dia inicie já com o pico do cortisol. Sim. E você acha interessante, por exemplo, assim, que as pessoas elas tomem o sol da manhã e o quanto isso é importante, né, para o organismo, para os hormônios, para a funcionalidade do corpo integral?
Então, se eu tivesse a oportunidade de tomar luz natural pela manhã, né, isso funciona como um regulador do relógio biológico. A iluminação natural, ela sempre vai ser mais interessante do que a artificial. Então, acordar com a luz natural, né, e sem o despertador, né, de preferência. Então, se o teu relógio biológico está bem regulado, você vai naturalmente acordar sem a necessidade do despertador, e se você conseguir acordar com a iluminação natural, entrando pela janela, isso é perfeição. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade, né? Mas ter a exposição de luz pela manhã, ainda seria mais perfeito, caminhando na grama, descalço, né? Não seria assim perfeição, né? A gente sabe que nem todos têm essa possibilidade. E hoje em dia é cada vez menos, né? Que hoje as cidades cada vez mais estão mais urbanizadas, a gente não tem mais a grama, a árvore, não tem mais esse contato direto com a natureza, e aí fica mais desafiador, né? É a luz do sol, e imagine quem não tem, assim como nos países nórdicos, né? O que que eles fazem lá que pode ajudar nisso? Artificialmente, ajudar para que Isso. realmente se restaure, que tenha esses hormônios ali funcionando. Então, acontece nos países em que a iluminação durante o período de inverno é praticamente a iluminação natural, né, ela não acontece. Então, eles ficam meses sem ter luz do sol. E o que eles fazem lá? Então, existe um problema relacionado à ausência de luz, que é a depressão sazonal, né? Então, países nórdicos têm maior índice de depressão, e aí se pesquisou, e a incidência de luz natural, né, tem relação com isso. Então, eles criaram, né, ambientes de iluminação artificial, artificializada, mas com luz mais próxima possível da onda do sol, né? Então, imitando a iluminação natural em horários fisiológicos. Ah, que legal. E isso permite às pessoas terem, então, uma regulação desse ciclo de uma forma mais equilibrada. Inclusive, existem centros de saúde que usam a luz, né, a iluminação como forma de tratamento, né? Mas lá, a iluminação das cidades, ela respeita esse ciclo, né? Então apesar de não terem a iluminação durante o período natural, né, durante o período do inverno, mesmo assim a iluminação ela ela aumenta durante o período que seria o dia. Sim. Então existem, né, refletores e tudo para que isso meio que simule o dia, o horário em que as pessoas estão acordadas, né? Dentro dos domicílios isso também acontece, né? Então a mudança do padrão de onda de luz, então, por exemplo, uma onda mais branca e mais azulada durante o dia, né? E mais clarinha e amarela durante a noite, e que os horários permitem, né, a maior produção de melatonina. Então, é isso que eles tentam fazer, é simular o natural, né, transformar isso o mais próximo possível da luz natural do sol. E com isso, doutor, eles também devem ter, né, casos de diminuição, né, com essa alternativa artificial que eles encontraram ali, com a luz mais artificial, diminuir o nível de pessoas, né, com essa depressão sazonal, trazer mais qualidade de vida, né, porque, eu acho que é um processo, assim, de saúde pública também, Isso. né. E veja como até aqui, né, quando a gente passa por períodos com menos sol, por exemplo, hoje está um dia sem sol, né? Então a gente percebe que o dia fica mais triste, a gente fica parece que não tem tanta graça. Então imagine esse cenário constantemente durante meses e meses, sendo que não tem nem breu, né? Praticamente sem a, né, noite, é como se eu estivesse numa noite contínua, né? Então eles chegam a ficar 3 meses, 4 meses sem a luz do sol, né? Em algumas cidades, alguns países. Então, assim,
esses projetos, eles sim, se mostraram benéficos em reduzir a incidência de depressão sazonal, né? Sim. Perfeito. E falando então de relógio biológico, aí eu queria que o doutor não, espera. Então falando de relógio biológico, tem um termo chamado cronobiologia. É um termo difícil, Uhum. mas o doutor vai explicar pra gente o que que isso quer dizer, cronobiologia do sono. O que que é isso? Como é que ela afeta os nossos hormônios, o nosso dia a dia, o nosso organismo? Você podia Isso, explicar um claro. pouquinho pra gente? Então, a cronobiologia é a ciência que estuda o sono, né? Então, são todas é todo o conhecimento que se tem sobre o quanto o sono influencia na liberação de hormônios e na fisiologia do corpo humano. Então, o nosso sono, ele funciona em ciclos, né? Então, a gente precisa dos hormônios para regular o início do período de descanso e também para eles são liberados conforme vai evoluindo nos ciclos do sono, né? Então vou dar uma sequência aqui para vocês entenderem, né? O que é essa cronobiologia. Então o nosso sono ele começa geralmente a gente começa, vamos começar aí, baixa iluminação, então começa a diminuir a luz. Depois, isso vai aumentar a melatonina, cortisol vai cair. Automaticamente eu vou estar em um período mais relaxado. Então vem o soninho, vem aquela sensação, devo deitar. Então, quando você sente isso, a primeira coisa que você tem que pensar, eu estou no horário de repouso. Então, se eu estiver disponibilidade naquele momento, é o melhor momento de eu botar a cabeça no travesseiro, deitar no colchão e dormir, repousar e começar o sono. Então, o momento de início do sono vai ter geralmente essa sequência: melatonina alta, cortisol baixo e o sono ele se inicia, né? Existem 4 fases, né, do sono. A fase inicial, que é a fase de vigília leve, então aquele momento que eu ainda estou acordado, mas em estado de relaxamento. A fase 2, que é o sono mais leve. Nesse momento é que os hormônios estão mais baixos, a melatonina está no nível mais alto e o cortisol no nível mais baixo da noite. Na fase 3, que é a fase de reparação e sono profundo, é quando tem a liberação do GH, a maior liberação de GH. O GH é o hormônio do crescimento, mas ele também é hormônio da reparação celular e ele é liberado principalmente nessa fase 3 do sono. Então, o GH é um hormônio extremamente importante para a reparação músculo-esquelética e do sistema imunológico. Então, é um hormônio que é liberado nesse momento, em grande quantidade. Então, se eu não tiver um ciclo completo, eu não tenho a liberação, né, desse hormônio tão importante. É na fase 3 também que ocorre a regulação da insulina. Então, a gente sabe que pessoas que dormem mal têm maior incidência de resistência à insulina e diabetes e obesidade. E isso tem relação com a liberação também com a regulação, né, durante essa fase do sono, que é a fase 3. E na fase 4, né, a fase 4 é o último estágio do sono, em que eu tenho o sono REM. O sono REM é onde ocorre é o principal momento para as memórias, ocorre a regulação, né, o registro principal das memórias e também a regulação emocional. É como se fosse uma faxina, uma limpeza em todas as memórias. E o cérebro, ele começa a entender o que é relevante e o que não é relevante para ser registrado, e o que não é relevante ele simplesmente apaga. É como se fosse um desfragmentador, né? Então é a fase do sono REM, que é quando acontecem os sonhos, é o momento em que a gente sonha. Então ocorre uma regulação emocional muito importante nessa fase. E eu preciso ter em torno de 3 a 4 ciclos completos para eu ter um sono de boa qualidade. Então, esses ciclos que eu falei, né, de 1 a 4, eles vão acontecendo ao longo da noite e devem se repetir de preferência 3 a 4 vezes.
cada ciclo demora em torno de 90 minutos. Então eu preciso de tempo para ter 4 ciclos, então pelo menos de 7 a 8 horas, que é o que a gente vê, né, nos estudos científicos que tem relação com boa qualidade de vida e a redução, né, de uma série de doenças, como diabetes, obesidade. Então, mostrando o quanto é importante a saúde do sono, né, para a saúde como um todo, né. Perfeito. Então eu preciso de todas essas fases, todos esses ciclos. Então, existe um momento da noite que é muito importante. Eu falo que é o golden hour. Então é a fase o horário mais importante, que é o horário que eu devo iniciar o sono, o período que eu devo ir para a cama. Não pode passar das 10 da noite. O ideal, a gente sabe que passando das 10 horas da noite, a chance de eu completar 4 ciclos até o horário que a gente tem comercial de começar o dia, entre 6 e 7, é muito pequeno. Então, certamente eu não vou completar nem 3 ciclos se eu for dormir depois das 11, meia-noite. Então, veja como é complicado isso na nossa rotina, né? De trabalho, cuidar das crianças, a gente sabe que isso tudo envolve uma série de situações que acaba interferindo nessa questão do tempo, né? Do tempo de sono de qualidade. Então, é um problema que a gente precisa conversar bastante. Então, o ideal é que esse sono se inicie até as 10 horas da noite, para que eu tenha tempo hábil de ter esses ciclos. Perfeito. Eu posso entender, assim, essas 10 horas da noite como um horário nobre? Digamos assim, esse aqui é o meu horário nobre para Isso, eu ir para a cama e poder né, completar todas as fases do sono, os 4 ciclos e fazer 3 vezes pelo menos, né, esses 4 ciclos do sono. Eh, exatamente. e se eu não fizer isso, aí começa todos os problemas que Isso. possam, surgir se eu não tiver uma noite de sono restauradora, tanto problemas hormonais quanto cardiovasculares, Isso. né. Tem estudos, né, que dizem que se a gente dormir pelo menos uma noite, né, mal dormida, a gente pode ter sensibilidade a até 30% de resistência da insulina. Isso mesmo. Então, assim, é muito mais do que só dormir, a gente precisa ter um sono de qualidade, né, doutor? Isso, então, dormir mal está relacionado ao aumento da mortalidade e está relacionado ao aumento de mortalidade cardiovascular. Está relacionado a aumento da incidência de diabetes. Por quê? Porque é o que você falou. Então, uma noite de sono mal dormida, uma noite só, é capaz de reduzir 30% a sensibilidade à insulina. Então, para que vocês entendam, né, sensibilidade à insulina, a resistência insulínica é um dos pilares para a manifestação do diabetes tipo 2, que é uma das principais doenças relacionadas ao risco cardiovascular, né? Então, dormir mal causa diabetes. É um dos fatores de risco para a manifestação da doença. E obesidade também, e principalmente porque durante o sono, eu tenho então a regulação desses hormônios, como a gente conversou já, mas também porque uma pessoa que dorme mal, geralmente é uma pessoa que está disponível para comer no horário errado. Então, dormir mal atrapalha tudo, não aumenta a fome, a pessoa que está sob alto nível de estresse, geralmente. Então, ela vai acabar buscando alimentação em horários que não são adequados para isso, né? Porque o corpo no período noturno, ele está preparado para o repouso, ele não está preparado para a alimentação. Por isso que a gente fala, né? Noturno a gente deve comer leve, deve estar relaxado, né? E, e geralmente as pessoas que estão em alto nível de ansiedade e estresse fazem exatamente o oposto, né? Do que a gente orienta. Então, que é comer, geralmente comida carregada, em horários, né, depois das 8, 9, 10 horas da noite. E isso vai atrapalhar, né, com certeza a qualidade do sono e aumentar o risco, né, da incidência de obesidade. Tem um estudo muito interessante em enfermeiras, um estudo americano, que já mostrou isso há bastante tempo, né? A incidência aumentada de obesidade e diabetes em pessoas que trabalham à noite, em trabalhadores noturnos. E isso a gente vê, né, em profissionais da saúde,
que precisam fazer seus plantões e isso faz parte, né, da rotina desses profissionais, mas isso é insalubre. Aqui na nossa cidade, aqui em Blumenau, a gente tem muitos profissionais que trabalham em terceiro turno, então faz parte da rotina da cidade, pessoas que trabalham nesses horários. E isso, eu vejo no consultório quanto isso é insalubre. Essas pessoas geralmente têm maiores problemas, têm pressão alta, têm mais, diabetes e obesidade. E como é que essas pessoas, por exemplo, tem algum artifício para que elas porque fica tudo desregulado, né, a questão hormonal ali porque se a gente o nosso corpo segue o ciclo circadiano, então fica tudo, bagunçado, digamos assim. Que artifícios a gente pode usar para que melhore a qualidade de vida dessa pessoa? Porque deve ser uma pessoa estressada, Exato. ansiosa, né, porque aí dá também a questão de querer comer quando está muito ansiosa, enfim, acarreta um monte de coisas, né. Então a gente precisa, entender o que está acontecendo, então uma boa conversa, né, e nesse momento acolher, né, porque são pessoas fragilizadas e geralmente com outros problemas, e a gente vai encontrar ali problemas que que acabam interferindo nessa qualidade do sono, geralmente problemas emocionais. Então, a maioria dessas pessoas enfrentam, problemas e barreiras, né, que acabam refletindo diretamente num sono de pior qualidade. Então eu preciso entender esse processo, né, e tentar ajudar de alguma maneira. Então, em alguns casos, a gente vai sim precisar de apoio psicológico, tentar entender, né, o quanto isso está impactando, para aí tentar ajudar de alguma forma a melhorar, né, a qualidade do sono dessa pessoa. Mas geralmente, né, pequenas mudanças, que a gente possa ajudar a que essa pessoa coloque no seu dia a dia podem ajudar. Então a gente fala muito sobre meditação, sobre criar um ritual noturno, né, isso ajuda muito, né, criar um ritual de baixa iluminação, de leitura, mais relaxante, tentar entrar num estado, num momento, né, de realmente de relaxamento. A gente sabe que para algumas pessoas que estão passando por problemas de saúde, isso é muito difícil. Então existem pessoas que vão precisar de tratamento, né, então sono distúrbios do sono são problemas de saúde e precisam, de tratamento. Sim, perfeito. Tratamento é multiprofissional, psicológico, mas também neurológico. Então muitos vão precisar de apoio e de tratamento com neurologista também, endocrinologista também, para que a gente entenda, né, existe desregulação hormonal, existe um problema de um transtorno maior de ansiedade, e oferecer tratamento para que a gente consiga aliviar esses transtornos e isso vai acabar propiciando a uma melhora da qualidade do sono, né. Muitos pacientes podem precisar de ajuda de medicamentos, mas, a gente sempre usa esse recurso como última estratégia, né, a gente tenta evitar ao máximo o uso de medicação, indutores do sono, né, porque isso acaba piorando se a gente utilizar de forma muito crônica, porque isso, digamos que desestabiliza aqueles ciclos que a gente conversou. Então uma pessoa que faz uso de medicação para dormir cronicamente, geralmente ela não, tem esses ciclos completos. Ela não consegue ter o ciclo de fase REM, que é um dos ciclos mais importantes, né, do que é o final, que é o que promove o maior equilíbrio emocional. Então, por isso que a gente evita. Em alguns cenários a gente vai sim utilizar a medicação, são situações mais graves, mas tentar utilizar não de forma contínua. Perfeito. E também se essas pessoas mudarem alguns hábitos, né, no dia a dia, né, tanto hábitos alimentares como hábitos de atividade física, tomar água, coisas básicas, né, ou só fazer alguns movimentos, porque a gente sempre fala que a noite começa de manhã, né.
tudo que tu fazes no começo quando tu despertas, é que vai definir como será a tua noite, né. E hoje, assim, doutor, quais são as indicações, né, que quando os pacientes vão no teu consultório, eu sou tua paciente também, então vão no teu consultório porque tu fazes uma anamnese, entende todo o histórico ali do paciente, e aí tu vai, né, direcionando, sugerindo alguns hábitos e rituais também, tanto da higiene do sono, o quanto isso, tu colocas para eles e o quanto eles são receptivos contigo, Uhum. para realmente ir lá e fazer, o check do dia: "Ah, eu fiz a higiene do sono, eu caminhei, fiz atividade física, tomei 3 litros de água", enfim. Isso. Como tem sido, assim, na tua prática clínica? É uma dificuldade, mas são orientações muito básicas e que funciona para todo mundo, né. E eu vejo que algumas pessoas têm um pouco de resistência para colocar em prática, mas a gente é resiliente, a gente vai continuar, orientando. Então, coisas muito básicas têm um impacto muito relevante para a qualidade do sono, como você falou. Começa já de manhã, né. Então, por exemplo, escolhas. Se eu, tenho refeições mais, digamos assim, robustas, cedo do dia, então o horário de comer em quantidade maior é mais cedo, de preferência antes das 4 horas da tarde. Então refeições no café da manhã e almoço mais, digamos, com mais carboidrato, com quantidades maiores, e o horário noturno, refeições mais leves. Isso já impacta na qualidade do sono, porque refeições leves, né, a digestão no horário noturno pode atrapalhar. Se eu tiver, por exemplo, comer um churrasco, às 8 ou 9 horas da noite, eu vou ter uma noite de sono ruim. Então, a gente pode pegar exemplos, assim, de situações em que a gente teve isso no nosso dia a dia. Isso já aconteceu comigo. Fui convidado para um churrasco e a gente acabou comendo carne, depois das 9 horas da noite. Isso impacta negativamente, o sono naquele dia fica ruim, então a gente acorda mal, fica com sede, né, então, mostrando o quanto é importante eu ter uma rotina de alimentação também que case com esse sono de boa qualidade, né. Então alimentação mais leve de manhã, tomar bastante líquido, né, a quantidade de água variava, mas entre 2 e 3 litros de água por dia, isso muda muito de uma pessoa para outra. Mas, tomar água, né, isso é importante para metabolismo em geral e automaticamente reflete de forma positiva também na qualidade do sono. O hábito do café. Então, o café, nosso queridinho, né, que todo brasileiro, né, então adoro o café, mas a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e com os horários. Então, o limite que a gente usa de forma geral é em torno de 4 horas da tarde, no geral. Tomar café expresso, principalmente depois das 4 da tarde, costuma interferir negativamente no sono, porque a cafeína é estimulante e vai acabar, né, dificultando aquele início, aquele relaxamento inicial do sono. Então são esses hábitos, né, a higiene do sono. A higiene do sono é um termo usado para a gente abraçar tudo isso. Então, o início do período noturno, né, deve respeitar, né, esse momento de mais relaxamento, de preferência atividade física, a gente tem que tomar cuidado com exercício físico muito perto do horário de dormir, isso também atrapalha. A prática de exercício físico mais cedo ajuda, então praticar exercício físico regularmente ajuda na qualidade do sono, mas se eu praticar esse exercício muito perto da hora de deitar, atrapalha também. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que por conta da rotina, só conseguem fazer exercício físico à noite e às vezes, por exemplo, pacientes que cursam faculdade e à noite, acabam fazem exercício 10 horas da noite. Eles têm dificuldade, mas são situações pontuais, né. No geral, a gente precisa evitar esses horários para prática de exercício mais intenso, né. Então são todas essas coisas que acabam influenciando na qualidade do sono.
Perfeito, são práticas e mudança de hábitos que aos pouquinhos isso melhora, né, a qualidade de vida, melhora o sono e consequentemente o bem-estar, né, porque aí a pessoa ela vai ficar bem, porque ela dormiu bem, alimentou-se direito, tomou água, fez exercício físico, deu Isso. todos os checks ali do É. que o doutor orientou, ganhou estrelinha. E agora, doutor, sobre um outro assunto, que eu particularmente gosto muito, eu falo que o sono é o suplemento natural da longevidade, tá. Para que as pessoas que estão nos escutando entendam o que é isso, o que que é longevidade, esse termo, o que que ela faz no nosso corpo, o que que Uhum. ela causa nos hormônios, o qual a correlação dela com tudo isso que a gente está falando, ou se você poderia Claro. explicar? Falando de longevidade, o sono, né, durante algumas fases daqueles ciclos que a gente comentou, do ciclo completo, né, que tem 4 estágios. Então, no terceiro ciclo do sono profundo, então a gente libera um hormônio importante que é o GH. Esse hormônio é o hormônio da restauração celular. Ele é liberado nessa fase. Então, se eu tenho sono de boa qualidade, eu vou ter uma garantia de uma restauração mais efetiva, músculo-esquelética e imunológica. Então isso permite que o meu corpo tenha uma qualidade de vida superior, né, se eu fizer isso todos os dias, de todas as noites de preferência, e também que ele tenha maior longevidade. Então esse termo longevidade que hoje eu vejo nas mídias sociais muito usado com muita frequência de uma forma errada, é até equivocada. É basicamente eu ter mais tempo de vida e de mais qualidade. Então, hoje as principais doenças, né, que afetam a nossa população e que acabam interferindo nessa longevidade, né, fazendo com que a gente viva menos, em menos tempo, doença cardiovascular. Então a gente sabe que dormir bem e com sono de boa qualidade acaba reduzindo a incidência de doença cardiovascular. Então é isso que a gente fala. E por quê? Porque tem aquela regulação de hormônios importantes, da liberação do GH, que é restaurador, e a regulação da insulina, né, que diminui a resistência à insulina. Dormir bem é como se fosse terapêutico, faz parte, né, da terapia, é indicado para, inclusive, como estágios da saúde. A gente fala, né, de indicadores de saúde quando a gente vai atender uma pessoa, e hidratação, prática de exercício físico, alimentação de qualidade, sono, então é um dos indicadores. A gente sempre pergunta: "Como que tá o sono? Você tá dormindo bem, tá acordando bem ou tá acordando cansado?". Isso é importante a gente entender como que está a qualidade desse sono, e tem vários problemas de saúde que interferem na qualidade do sono. A gente percebe, né, problemas ortopédicos, problemas de transtornos de ansiedade, como a gente comentou anteriormente. Então, vários problemas acabam interferindo na qualidade desse sono, né, mas então a gente precisa compreender, é um dos indicadores de saúde que faz parte, né, do checklist. No bloco anterior eu não comentei uma coisa importante, que é das telas, tá? Eu só queria fazer um comentário. Que é super importante isso, né, sobre as Sim, telas, por principalmente nos dias de hoje, né. é, que também faz parte do nosso ritual moderno e que atrapalha completamente a qualidade do sono. Lembra que a gente comentou no início que a iluminação, ela inibe a produção de melatonina, né? Principalmente a iluminação da luz azul, né? Então as telas de celular, de televisão e tablets, elas inibem a produção da melatonina. Então aquela olhadinha no celular antes de deitar é péssimo, né? Então uma das rotinas que a gente deve incluir na higiene do sono é em torno de 1h30 antes de deitar, desligar da tecnologia. Então desliga a televisão, desliga celular, deixa longe da cama, de preferência o ambiente do quarto não pode ter televisão,
Sim. E o celular não pode ficar na cabeceira. Olha o que eu tô falando. Difícil hoje em dia, né? É bem polêmico isso, mas a gente bate na tecla aqui sim, porque a gente sabe da importância de você estar com o ambiente, bem, para você dormir bem, porque Isso. TV, celular são estimuladores, né, então Exatamente. Então a luz, né, artificial, a luz dessas telas vai prejudicar, elas vão aumentar o cortisol e diminuir a melatonina. E isso vai cortar a tua vontade de dormir, o teu sono vai embora. Então eu devo evitar ao máximo nesse horário, principalmente esse horário perto do que a gente chama de hora de ouro, que é o das 10 horas da noite. Então, digamos que a gente deve colocar uma rotina. Esse é o que eu tento colocar lá em casa, que é entre 8h30 e 9 horas, zero tela. Então, claro, numa situação esporádica aqui ou lá, assim, mas na rotina do dia a dia, entre 9h30 e 10 horas da noite, a gente tenta evitar, evitar ao máximo o uso do celular e das telas, para tentar evitar esse efeito. Eu vejo que isso é uma das principais dificuldades das pessoas, né? Não trabalhar, né, nesse horário, não ter o contato com telas artificiais e luz artificial. Outra coisa é tentar usar uma luz mais baixinha, né, mais amarela, que tenha um conforto melhor, também vai ajudar. Então, ter um ambiente mais calmo, mais acolhedor e sem telas. sem telas. Sem Tem telas. também, outra abordagem, né, que é, assim, é científica, porque as pessoas estudam, né, tem pessoas que fazem estudos e colocam esses estudos aí para a população, né, que é sobre as crianças, o horário correto para a criança ir dormir, né. Isso. Muitas pessoas, quando a gente vem com esses estudos científicos e fala o horário certo que a criança tem que ir para a cama, tem que ter uma rotina, porque isso atrapalha no crescimento da criança, tanto físico quanto intelectualmente, né, no aprendizado dela. Algumas pessoas vêm com desculpas, cada um sabe da sua rotina, do seu dia a dia, né, de como é a dinâmica ali da sua casa, né. Mas a abordagem que algumas pessoas usam como desculpa é que trabalha até tarde, é o tempo que tem com a criança, e que esses estudos a criança está bem, está saudável, esses estudos não têm relevância. Só que assim, não tem relevância hoje, né. E aí, quando a gente for estudar um pouquinho mais essa criança, como é que vai ser? Então a gente precisa olhar um pouco mais para isso. Entendo que às vezes é difícil, né, que é complicado, imagina você trabalhar o dia todo, chegar mais tarde, é o tempo que tu tá ali com o teu filho, mas talvez você seguir esse ritual com ele, ir acompanhando, né, para você ter esse tempo com ele, fazendo o ritual para ele ir para a cama um pouco mais cedo. Como eu falei, né, cada um sabe como é que é a rotina do seu lar enfim, cada casa é uma casa, mas assim, ver a importância disso, as pessoas às vezes não negligenciam, não veem a importância, o quanto isso pode afetar a criança, né, no crescimento da criança. Exato. E eu vejo em casa, por exemplo, assim, quando as meninas lá também tem uma rotina, dormem, né, no máximo 9 horas da noite, no máximo, assim, também não tem telas. Mas assim, quando extrapola um pouquinho desse horário, porque a gente está na rua ou alguma coisa, já é uma dificuldade para acordar. Uhum. Elas acordam mais irritadiças, brigando, chorando, então a gente vê a diferença, né, desse sono quando é De boa qualidade. isso e quando não é, quando é interrompido e elas não fizeram as horas certas, né, Isso. que dependendo de criança tem uma quantidade de Isso. horas, né. E aí você tocou num ponto muito importante, que é cada fase da vida, a gente tem uma necessidade maior de tempo e de sono de boa qualidade, né, boa qualidade para todos, mas as crianças, especialmente as crianças menores, têm uma necessidade maior, então elas precisam de mais tempo de sono, porque o cérebro delas está em extremamente, estão aprendizado, os neurônios estão fazendo conexões sinápticas, eles precisam de uma limpeza maior. Então, quanto maior a atividade cerebral, e as crianças têm uma atividade cerebral muito superior à de um adulto, maior é o tempo de sono que ela precisa. O
O sono é o momento em que a gente tem a lavagem, limpeza desse cérebro que quanto mais atividade ele vai acumulando toxinas, né, e memórias. Essas memórias precisam ser reguladas. Nem tudo que a gente grava durante o dia vai ser registrado no nosso na nossa memória base, né. E as crianças precisam disso, porque as crianças estão experimentando, elas estão, crescendo. Então o tempo de sono de uma criança, ele precisa ser de 9, 10 horas, dependendo da idade. Então uma criança precisa dormir mais tempo. Então lá em casa eu também tento colocar o Joaquim dormir no máximo 8h30, 9 horas, e não passar desse horário. Porque eu vejo principalmente como é importante para ele dormir, bem, sabe. E ele gosta também de fazer o soninho do horário do almoço na escola. Sempre pergunto: "Conseguiu tirar uma sonequinha e tal?", porque eu sinto que para ele isso faz muita diferença, sabe, impacta muito, né. Então as crianças sim precisam. O adulto, né, entre 7 e 8 horas, e quando a gente fica mais velho, então a gente tem uma produção de melatonina menor. Então, mesmo com toda a qualidade, com a ambientação adequada, a gente produz menos melatonina por conta do envelhecimento, e principalmente depois dos 60 anos. Então é uma idade em que, há uma maior incidência de distúrbios do sono, e essa população tende a dormir menos, e sonos de pior qualidade. Então é natural que um idoso, durma de 6 a 7 horas por noite. Então eles acabam dormindo menos por conta dessa redução, né, na produção de melatonina. Então é interessante como muda de uma idade para outra, por conta dessa atividade cerebral, né. As crianças pequenininhas, por exemplo, os recém-nascidos, chegam a dormir 12, 14 horas, num dia normal. Sim, perfeito. Porque elas é isso que você falou, né, estão em atividade mais Intensa. acelerada e precisa de dormir mais, né. Doutor, nós estamos caminhando, assim, para o final. Foi um papo, assim, grandioso, eu adorei, nem vi o tempo passar. Chegando ao final, eu sempre faço uma pergunta um pouco mais profunda. Eh Na sua vida, o que foi farol que te direcionou um hábito, um ritual que você começou a praticar, que foi farol para ti e que hoje você pode compartilhar com as pessoas, que possa ser também um direcionamento, um farol na vida de quem está nos ouvindo, né, nos vendo? Olha, Mari, farol na minha vida sempre foi a constância. Eu acho que desde muito novo, né, eu precisei sempre trabalhar bastante, estudar bastante, né, para conquistar, o meu espaço, e eu percebia que eu precisava ser resiliente, ser constante naquilo que eu me determinava a conquistar. Então, nunca foi fácil, né, então é algo que eu sempre precisei conquistar, buscar. Então muitas vezes eu acabei precisando, fazer de novo, e eu percebo que é isso que nós precisamos, né, quando a gente fala de tratamento, enfrentamento de doenças crônicas, a gente precisa ser constante, não ser perfeito, porque é muito difícil, né, mas ser constante, repetir, tentar de novo, não desistir, né, eu acho que isso sempre foi um lema na minha vida, eu sempre fui muito determinado em buscar, em alcançar, mesmo quando a maré não estava boa, mesmo quando a situação não estava favorável, eu acabava me reinventando e tentando de novo, até conseguir, aquilo que eu desejava. Então acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, assim, que nós precisamos ser constantes, né, precisamos ser determinados, e isso muda, né, porque isso nos coloca no direcionamento, de resultados mais eficientes, quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala da vida, quando a gente fala de tudo. Então acho que é essa mensagem que eu queria deixar, que nós precisamos ser constantes.
Muito bem, obrigada por compartilhar. Obrigado. E agora eu vou pedir se você puder, né, compartilhar suas redes sociais, o seu consultório, né, se alguém estiver Uhum. precisando, né, de uma consulta com endócrino, Sim, tem o teu consultório, tem também as tuas sim. redes sociais que você compartilha bastante, conteúdos, né, sobre esse universo de hormônios, sobre sono É. também você fala, então vai ser importante ali para o pessoal também te acompanhar. Então, pessoal, vocês podem me encontrar no meu Instagram, né, no endócrino.Dr. Luiz Carlos. Então, nas minhas redes, eu trago informações de qualidade, com uma visão mais para o leigo, né, para tentar traduzir um pouco esse universo dos hormônios, da endocrinologia, de uma forma mais que as pessoas possam entender, né? E perceber se isso faz parte, se isso faz sentido para a vida delas e se isso também pode trazer mudanças, então, ou até insights, né, para que elas possam mudar estilo de vida e procurar ajuda quando elas se identificarem com algum tipo de problema, né, endocrinológico ou de saúde no geral. E no meu consultório, que fica aqui perto, no Taruma Office, a gente trabalha então de uma forma mais integral, né, olhando o paciente como um todo, né, não só para a doença, mas sim para a pessoa que está ali precisando de ajuda, então trazendo um acolhimento, né, uma atenção para acolher e entender esse paciente da melhor forma possível. Muito bem, obrigada, doutor. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Mais uma Aham. vez, o meu coração se encheu, assim, de gratidão por você ter topado vir bater esse papo, que é um tema tão interessante, né, e precisa passar essas informações pra população, para as pessoas, trazer consciência, né, para as pessoas sobre isso, sobre a importância de dormir bem, sobre ter uma boa noite de sono, que isso impacta, né, na tua saúde integral, então é extremamente importante. Obrigada mesmo, viu? Eu que Obrigada. agradeço de coração o convite, é sempre um prazer, né, conversar sobre um tema tão relevante e que eu gosto tanto de conversar. Obrigado. Perfeito, obrigada, sou eu quem agradece. Sono não é luxo, é biológico. Nós aqui conversamos sobre, o relógio biológico, sobre hormônios como GH, melatonina, cortisol, que é o hormônio do estresse. Abordamos diversos assuntos aqui sobre saúde, sono, longevidade, cronobiologia, essa palavrinha tão difícil, né, mas que faz todo o sentido da nossa vida. Se esse episódio fez sentido para você, faça um favor para mim. Já clica aqui, compartilha com a tua oma, com o teu pai, com os teus amigos. Compartilha, distribui essa informação que vai ser de muito valor para as pessoas. Desde já fico por aqui e até o nosso próximo Sono e Prosa.